Responder as perguntas que me enviam via WhatsApp. Por que alguns terreiros, inclusive no que frequento, alguns falangeiros de Ogum vêm trajando com roupas de romano, com aqueles elmos romanos, andando marchando, como se fossem soldados? Entendo o sincretismo por trás, mas no próprio terreiro se dizem caboclos de Ogum. Mas aí, se são caboclos, por que não se portam como tal? Por que vêm como soldados romanos? Alguns já vi falando até em latim ou usando o português extremamente rebuscado. Neste caso, Ogum deixou de existir e realmente virou São Jorge? Entendo que tem muito a ver com o sincretismo atual, mas fica sem sentido mesmo assim. Enfim, acho que me expressei da melhor forma. O senhor já fez algum estudo sobre isso? Muito obrigado, Bruno. Bruno, olha só. Eu tenho um vídeo completo sobre a linha de demanda, aonde se manifesta algum guerreiro de Umbanda. Então, em algum lugar aqui, ou você pode pesquisar aqui no canal no YouTube, esse link, é só colocar linha de demanda, apostila de fundamento ou Gesley Alves, que você vai encontrar. Nesse vídeo eu debruço sobre esse assunto perfeitamente, do começo ao fim, como é que surge, como é que atua, tá? A sua pergunta é muito pertinente, pois completa um pouco do assunto que eu falo na linha de demanda. A linha de demanda, onde se manifesta a entidade Ogum guerreiro de Umbanda, é uma linha militar. Isso é fato. O Brasil é fundado sobre a força militar e a força da Marinha Brasileira. Por isso que nós temos uma linha também chamada linha dos marinheiros, pois as forças da Marinha e do Exército foram forças que criaram a estrutura do Brasil. A tradição africana banto, que dá origem a Quimbanda, a Umbanda, a Cabula, a Macumba Carioca, que nós conhecemos, ela preza a evocação dos ancestrais da terra. Então ela pega as figuras mais importantes, mais emblemáticas daquela terra. E essas figuras serão evocadas e manifesta naquele terreiro. Então no Brasil nós temos os pretos velhos, que são justamente esses africanos e seus descendentes que fundaram esse país. Nós temos os indígenas que vão se manifestar ou não dentro da linha dos caboclos e assim vai. São identidades de impacto social. Os Oguns guerreiros, eles trazem o impacto social deles dentro da guerra. Só o que não te contam é que esse impacto social é do povo preto. É do povo escravizado que lutaram a favor do exército brasileiro na época colonial e na época imperial e eles não foram valorizados. A maior parte dos soldados do Brasil eram pessoas indígenas e pessoas pretas que faziam-se promessas a essas pessoas, eles iam à guerra, iam à batalha, iam ao serviço militar e o Estado não cumpria com a promessa que faziam a eles. Nós temos aí a Guerra do Paraguai, nós temos a história dos lanceiros negros, os dragões da época colonial, os dragões da época de Ouro Preto, Vila Rica, Diamantina. São várias histórias aonde o preto, para ter uma ascensão social, ele se vincula ao militar, à força militar, que isso acontece até hoje, né? Se vincula à força militar a fim de ter um poder, a fim de ter um privilégio, mas naquela época, pior do que hoje, não tinha a força do Estado a favor dessas pessoas. Ou seja, a sua força era utilizada, resolvia o problema da coroa, resolvia o problema do império. Depois que o problema estava resolvido, o próprio império ia lá e matava esses soldados. Então esses soldados passam a se manifestar nos terreiros, fazendo com que as demandas sejam vencidas, fazendo com que as necessidades do povo sejam vencidas. Então, quando acontece o sincretismo do Ogum com São Jorge, que esse sincretismo acontece na Bahia, não é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Ogum era sincretizado com São Sebastião. Só depois, lá no final do século XIX, quando Dom João VI vem para o Brasil, é que São Jorge vem para o Rio de Janeiro e se torna Ogum. Mas aí é uma outra história que eu explico lá no vídeo da linha de demanda.
Então o sincretismo começa com São Sebastião, mas São Sebastião também era um centurião romano. Então essa ideia de que Ogum, o senhor da guerra, ou Ogum, o Vodungum, que também era muito popular naquela época, é o senhor da guerra, e que qualquer general romano ou santo romano também traria essa proteção da guerra, vai se fundir muito. Dentro do sincretismo, beleza, vai funcionar tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. O maior problema é quando o médium e o sacerdote, as sacerdotisas, não estudam. Por quê? A religião é mercado. Se a religião é mercado e os sacerdotes não estudam e eles não ensinam os seus médios, quem é que vai ditar a verdade? O mercado. O que começa a ser produzido então? Imagens dessas entidades, algum guerreiro de Umbanda, como uma versão alternativa do próprio São Jorge. Então você vai ver o Ogum Beira-Mar de capacete romano e roupa romana, você vai ver o Ogum Yara da mesma forma, ou seja, seriam aspectos, arquétipos diferentes de São Jorge dentro daquele nome que as próprias entidades traziam. Como o médium não estuda, o sacerdote não estuda e a imaginação rola solta, o que se imaginava? Que aquelas versões de entidades eram versões do próprio São Jorge, como se fossem arquétipos do próprio São Jorge. Então passa-se a colocar roupas assim nessas entidades. Isso se populariza muito desde a década de 30 até então, quando surge o quê? A Umbanda. A Umbanda de Zélia Fernandinha de Moraes que vai popularizar essa linha de Ogum dessa forma. Anteriormente a isso, desde a macumba carioca, já se manifestava essas entidades, mas não era dessa forma. A entidade Ogum Guerreiro de Umbanda, ao se manifestar, ele não fala, ele não consulta as pessoas. Então não tem o porquê ele falar português, latim, espanhol, nada disso. É uma entidade que chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Porque ele é um falangeiro, ele é uma energia bruta de uma radiação, vai cumprir uma função no terreiro e vai embora. Não é uma entidade de consulta, não é uma entidade de ação própria com o consulente. Isso só vai vir à tona, essa questão do Ogum Guerreiro conversar com essa nova Umbanda, essa Umbanda de 1908. Por quê? Porque não estuda, não teve a humildade de sentar com quem já praticava. Reinventaram a religião para caber dentro da caixinha do pessoal esotérico. Então, Ogum Guerreiro de Umbanda é uma entidade de guerra, sim. Então vai trazer aspectos, e está tudo bem trazer aspectos romanos para algumas entidades. Mas cadê os outros aspectos? Cadê o dragão? Cadê o dragão imperial? Cadê a cavalaria? Ogum Guerreiro canta sobre cavalaria, sobre a praça da cavalaria, sobre a romaria. Tudo isso são aspectos militares, coloniais, imperiais do Brasil. Cadê que está trazendo isso? Por quê? Síndrome do vira-lata. O outro que é mais legal, o outro que importa. O dragão do Brasil não importa. Dragão, gente, é um título militar da época colonial. Um dragão militar. Era um soldado. A cavalaria, que foi muito importante na época imperial, cadê? Não se canta, não se fala. Ninguém quer incorporar um preto que foi um cavaleiro, né? Ninguém quer, mas o general romano quer. Isso faz parte do racismo, faz parte da falta de estudo, da falta de interesse na própria história do Brasil. São várias camadas de problema. E a pessoa escuta uma coisa e ela quer reproduzir daquela forma com que ela escutou, alimentando a sua própria imaginação, que geralmente é uma imaginação fraca, quando não esquizofrênica. Por isso que é necessário parar para ouvir as pessoas que realmente sabem como é que as coisas funcionam, assistir como é que realmente faz e depois você participar. Não é chegar e já querer sentar na janela ou já querer se levantar para ensinar. Por isso que esses terreiros aí reproduzem uma gira de algum guerreiro que mais parece um festival de fantasia romana do que qualquer outra coisa. Por quê? Fantasia. Está fantasiando de uma coisa que não existe realmente. Então é necessário pôr o pé no chão,
parar e estudar a linha, porque a linha de algum guerreiro de Umbanda, a linha de demanda, é a linha mais importante da Umbanda. Qualquer sacerdote, sacerdotisa que não sabe tocar para essa entidade, infelizmente está fadado a padecer fácil. Por exemplo, eu sei derrubar um terreiro assim. Sabe como é que eu não consigo derrubar um terreiro assim? Se ele toca para algum guerreiro de Umbanda. Porque a firmeza da proteção está na linha de demanda. Ou você acha que essa linha se chama linha de demanda por quê? É para enfrentar as demandas. E se eu demandar contra você, quem vai te proteger? O seu Exu, a sua Pombogira? Você sabia que o seu Exu, a sua Pombogira está sobre o comando da linha de demanda? São só mais um soldado dentro dessa linha? Pois é. Então, quer enfrentar? Ah, não. A sorte desses macumbeiros, hoje em dia, é que não existe mais a dinâmica de demanda como no passado, onde um pai de santo demandava com outro com feitiço, com magia. Sorte que não existe mais isso. E saudade. Porque naquela época, os marmoteiros eram descobertos rapidinho. Rapidinho era descoberto esse tipo de marmoteiro. Era só no velório mais próximo você ia descobrir quem eram os marmoteiros. Mas se você quiser realmente conhecer a linha de algum guerreiro de Umbanda, assiste o vídeo que eu falei da linha de demanda. Tem um vídeo aqui também de uma sessão de algum guerreiro de demanda. Tem reacts que eu faço de terreiros antigos que tocam para algum guerreiro de Umbanda. É diferente, é majestoso, é bonito, é coerente. Não tem nada a ver com essa loucura que você narrou aqui. Tem como voltar atrás e mudar para melhorar? Tem. Para isso, o sacerdote, a sacerdotisa tem que ser humilde e falar: errei, fui moleque, vamos voltar e vamos consertar. Mas como a maioria são pessoas extremamente arrogantes, com certeza vão continuar replicando o erro até chegar o momento que vai chegar um feiticeiro bom e vai derrubar esse terreiro com facilidade. Porque garanhão não é jumento. Jumento não é garanhão. A única diferença é que tem muita gente que está montando o jumento achando que está sobre um garanhão. Fique esperto, não caia nessa mentira. Se você tem alguma dúvida sobre alguma religião de matriz africana, indígena, manda para mim nesse WhatsApp aqui que eu terei o prazer de gravar para você uma resposta, uma conclusão, trazer aqui um pouco mais de pensamento sobre. Já gravei vários vídeos sobre Umbanda, Quimbanda e vários outros assuntos. É só você clicar para continuar maratonando no nosso canal. Não perca nenhum dos próximos vídeos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.